Graça e paz, meus amados irmãos. Quero estar dando continuidade, né, ao assunto que a gente estava falando da regeneração, né? O vídeo foi cortado, fica muito grande, o YouTube acaba cortando. Então, falando, né, irmãos, eu estava falando acerca dos dons, da manifestação dos dons do Espírito na vida de cada irmão individualmente, né? E a gente vê que ele se manifesta, existe uma variedade de manifestação de dom, né? E muitas das vezes, onde que eu quero chegar, como a gente estava lendo lá aqui em 1 Coríntios 2, né? Existem muitas manifestações do Espírito que o homem não tem discernimento, né? A gente leu lá, mas Deus, 1 Coríntios 2, a partir do 10, vamos ler de novo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, pelo Espírito com letra maiúscula, né? Nolo revelou quem? Cristo, né? Ele revelou Cristo em nós pelo Espírito Santo. Revelou no nosso espírito e quer revelar também na nossa alma, né? Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmãos, o que ele está falando aqui? Que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele tem dado o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo, o Espírito de Deus, para quê? Para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado. Então aqui o texto está falando que o homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque não tem discernimento, lhes são loucura. Mas o Senhor ele nos deu o Espírito Santo, né? Gratuitamente, ele nos foi dado gratuitamente, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, irmão, essa área do conhecimento, para que o Senhor ele nos deu o Espírito para que conheçamos. Então, para que o Espírito ele chega também no âmbito da nossa alma, do nosso entendimento. Então, o Espírito ele está no nosso espírito, mas ele não quer ficar no nosso espírito. Ele quer avançar para a nossa alma. Então, o Espírito de Deus, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, né? Por revelação na nossa mente. O Espírito, ele avança para a nossa alma, avança para o nosso conhecimento, pela revelação. Então, o homem natural, ele não discerne. Por quê? Porque ele caminha na sua alma, ele caminha na carne. Mas o homem que caminha no Espírito, ele tem revelação das coisas espirituais pelo Espírito Santo, né? Vamos estar lendo lá, ainda em 1 Coríntios 14, para estar encerrando. 14 do 1 até o 15. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não está falando do dom espiritual. Sabe que esse texto aqui vai falar do dom de língua, né? Dos dons de língua. Mas ele começa aqui falando, segue o amor e procurai com zelo. Diz que é para a gente buscar isso, procurar com zelo os dons espirituais, ou seja, você negociar o talento que Deus te deu, parábola do talento, não vamos entrar na parábola, mas procurar
com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Né? Então, aqui a gente está entendendo que o falar em língua é uma manifestação do Espírito Santo no homem, né? É um dom do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito, e como a gente estava lendo lá no outro texto, muitas das vezes a gente não entende, foge do entendimento do homem. Então existem manifestações do Espírito no homem que a gente não entende, não chega no âmbito da alma, ela não avança para a alma. Vamos avançar aqui. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito que fala mistérios, e em espírito fala mistérios. Quer dizer, é uma manifestação do Espírito Santo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, quer dizer, é um dom do Espírito, que ela é concedida pelo Espírito, aquele que fala em línguas fala pelo Espírito, mas não entende, porque está só no espírito do homem, não avançou para a alma. Então ainda está no espiritual, não avançou, né? A arca ainda não avançou para a alma. Então o homem, no natural, ele não tem discernimento disso, não entende. É o texto que a gente estava lendo lá. Só o Espírito Santo entende, mas o homem não entende, naturalmente falando, não. Não tem discernimento de coisas espirituais. Então não tem edificação, porque não entende. Então aqui, ó, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então tem que ter revelação, né? Revelação, ciência, ou profecia, ou doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, se você tem dons espirituais em você, procurai progredir, avança nesses dons, para a edificação da igreja. Agora é o versículo agora que é a chave do texto agora. Pelo que o que fala em outra língua, se você fala em outra língua e você naturalmente não tem discernimento, porque são coisas espirituais e essas coisas ainda não avançou para o teu entendimento, ou seja, não avançou para a sua alma, ainda está no espírito ainda, mas como eu falei, o Senhor ele quer avançar para a alma.
essa regeneração que começou no espírito, ela quer avançar para a alma. Então, se ela está no âmbito de espírito ainda, e naturalmente, no seu entendimento, você ainda não tem discernimento, porque ainda são loucuras isso, você naturalmente ainda não alcançou isso. Não tem revelação. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então aí está o sentido, é você orar para que você possa interpretar. Então aquilo que está se manifestando no seu espírito, por meio da oração, ela chega como interpretação na sua alma, no seu entendimento. E agora, aquilo que era loucura para você como um homem natural, você passa a ter um discernimento do Espírito Santo na sua alma, né? Por quê? 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, porque só está no espírito, não tem discernimento. Que farei, pois? Agora uma direção apostólica, uma direção do Espírito, né? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. A mente, ela está na esfera da alma, do entendimento, né? Do intelecto da nossa alma. Então, através da oração, né? Por isso nós devemos orar pela salvação da nossa alma, pelo discernimento, né? Das coisas espirituais, porque por intermédio da oração nós alcançamos as coisas espirituais, os dons espirituais que estão no nosso espírito, as manifestações espirituais que estão no nosso espírito, elas nos estão reveladas e nós passamos a ter entendimento dessas coisas. Então, por experiência, elas passam a ser desfrutadas pela nossa alma. E o Senhor agora ele começa a avançar do espírito para a alma. Então agora ele passa a avançar para a mente. Então o que você não entendia, não tinha discernimento, que era a manifestação do espírito na sua alma, no seu espírito, agora aquilo dali passou para a sua mente, ou seja, para a sua alma. Então agora você consegue, né, ter pela revelação do espírito na sua alma. Então agora o espírito ela vai passando, você vai colocando o pé na terra ali na nova vida, vai experimentando, vai desfrutando, né? Vai se alimentando do fruto. De ver quando eles estavam na velha terra, se alimentavam do maná. Mas quando eles entraram na nova terra, ali de Canaã, com Josué, o maná cessou. Então agora eles começaram a se alimentar dos frutos da terra. Então é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. O Senhor quer que a gente comece a usufruir da nova vida, a desfrutar da nova vida. Quando a gente entra, que a gente coloca o pé na nova terra, na nova terra, ou seja, a gente começa a caminhar na nova vida, uma vida de experiência com o Espírito Santo, né, de desfrute do Espírito Santo. Né? Agora, o Senhor, ele começa a nos dar um novo alimento, que é um alimento da própria terra. Né? Que aqueles cachos de uva que tinha que 2 homens, né, carregar, que eram enormes. Então, o Senhor ele quer nos conduzir a um novo alimento, a nos alimentar, a desfrutar da nova vida, da nova terra, para que pela experiência esse desfrute ele passe a ser da nossa alma, né? E pelo desfrutar, pelo experimentar, agora essa manifestação do Espírito Santo no Espírito Santo começa a se manifestar também na nossa alma. Amém, irmãos? Não sei se foi bem claro, espero que tenha sido,
né? Que o Senhor ele se revele a cada um de nós, que Ele esteja avançando em nós cada vez mais, para ganhar a nossa alma, né? Ganhar o nosso entendimento, que a gente venha desfrutar cada vez mais da vida, da nova vida, que primeiramente desfrutar dessa vida individual com o Senhor, né? E também para que isso venha se manifestar num desfrute coletivo também como igreja, num desfrute com os santos, com todos os santos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, te bendizemos. Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua obra ali naquela cruz, porque o Senhor preparou para nós uma tão grande salvação. O Senhor derramou do Teu sangue, o Senhor riscou o escrito de dívida que era contra nós, mas o Senhor também derramou do Seu Espírito Santo, para que nós viéssemos ter o Espírito Santo em nós, para que o nosso espírito fosse regenerado e para que essa regeneração ela avançasse também para a nossa alma e se manifestasse numa nova vida, que é a vida pelo Espírito Santo, e que essa nova vida no Espírito Santo ela viesse produzir fruto e que nós viéssemos ter uma vida de desfrute nessa nova vida, para que essa nova vida chegue a ser nossa mesmo, por herança, porque o Senhor Jesus mesmo ele começa a se manifestar na nossa alma como a vida do Senhor mesmo se manifestando em nós, para que nós cada vez mais venhamos diminuir, a nossa alma venha diminuir, a nossa vontade venha diminuir e o Senhor ele venha crescer cada vez mais em nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, avança em nós e avança conosco, Senhor. Queremos avançar, Senhor, mas queremos avançar contigo. Em nome de Jesus. Amém.